Saúde. Olá, bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Adriana Reide. No programa de hoje vamos falar sobre a LipoLed. A LipoLed é um processo cirúrgico que remove o excesso de gordura, modela e destaca os músculos. Tendência entre artistas e influenciadores, o procedimento tem se tornado um assunto ainda mais discutido nos últimos dias, com a morte, infelizmente, de Liliana Amorim, uma jovem influenciadora que passou por complicações pós-cirúrgicas. Para mergulharmos então no tema, a gente recebe como convidados aqui hoje o cirurgião plástico, já começo por ele, Dr. Vitor Cutaiti, que está aqui mais pertinho de mim, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pioneiro em lipoaspiração fracionada no Brasil. Tudo bem, doutor Vitor? Obrigada pela presença, bem-vindo ao Jovem Pan. Obrigado a vocês pelo convite, é uma honra poder participar do programa, é uma honra esclarecer as dúvidas e tentar clarear para a população geral o que é esse procedimento, os cuidados que a gente tem que tomar e como a gente faz isso de maneira mais segura possível. Legal, a ideia é essa mesmo, a gente que agradece, assim como também honra toda nossa, receber a doutora Daniele Quirino, psicóloga de Health Tech Amparo Saúde. Tudo bem, doutora Daniele? Bem-vinda também, viu? Obrigada pelo seu tempo conosco. Bem, obrigada, Adriana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou muito lisonjeada, de ter essa oportunidade de falar de saúde mental e falar de saúde mental com você, falar de saúde mental nesse programa. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a oportunidade, a gentileza e o carinho. Quero começar então o nosso bate-papo trazendo uma informação de um levantamento que foi feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, divulgado em dezembro de 2020. O Brasil é o país do mundo com o maior número de intervenções plásticas. Mulheres representam 87%. Doutora Daniela, existiria alguma explicação para isso? Teria a ver com algum tipo de cultura ao corpo, uma supervaidade? O que acontece aqui no nosso país nesse sentido? Não sei se existe um estudo específico sobre isso, não fui atrás de dados mais a fundo, mas o que se sabe é que hoje o Brasil já é ranking no mundo em transtornos de ansiedade. As últimas estatísticas, se eu não me engano, é de 2019, nós já estávamos lá em disparada. Os índices de depressão também são muito altos, ou seja, a gente está falando de uma população que tem certa vulnerabilidade emocional, que talvez tenha alguma relação com essa busca, por atingir um padrão, essa busca por um pertencimento, essa busca por ser reconhecido de alguma maneira. Interessante. Parece ter relação mesmo, não? O doutor Vitor pode também dar o seu palpite e também acrescentar. As mulheres, então, têm mais interesse mesmo por esses procedimentos? Elas procuram mais o senhor? Por quais motivos que elas costumam dizer que querem passar por procedimentos estéticos? Sem dúvida, as mulheres procuram muito mais do que homens. Hoje a gente vê um crescente no número de homens procurando a cirurgia plástica, mas as mulheres ainda são o grande grupo. Eu classifico o Brasil como primeiro ou segundo país, a gente disputa ano a ano com os Estados Unidos essa questão da cirurgia estética, por algumas razões. Primeiro, eu acho que o Brasil é um país muito quente e a gente tem essa cultura de expor o corpo. Segundo, o Brasil é um país de coletividade, as pessoas gostam muito de abraço, elas gostam muito de contato, elas gostam muito de se apresentar, isso faz parte da nossa cultura e quem já morou fora do Brasil sabe que lá as pessoas são mais discretas e aqui o Brasil é mais extravagante nesse sentido, isso faz com que a cirurgia plástica tem uma força grande. Com relação a essa relação da ansiedade, da depressão, faz parte do processo como um todo. O brasileiro gosta da opinião do terceiro, ele gosta de agradar. Isso faz parte do nosso universo, da nossa cultura. Por isso, a cirurgia plástica, ela é, no Brasil, o Brasil é o principal país do mundo na cirurgia estética e é interessante a gente falar isso, porque isso trouxe para a gente também uma referência mundial com relação à cirurgia plástica. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é considerado o país onde tem os melhores cirurgiões plásticos do mundo. Então, quando a gente fala, o melhor cardiologista está lá, tá nos Estados Unidos, está na Europa, está na Austrália, está no Japão, quando a gente fala de cirurgia plástica, os melhores cirurgiões plásticos do mundo estão aqui. Nós somos centro de referência para o aprendizado na cirurgia plástica. Então, a gente recebe anualmente milhares de cirurgiões plásticos do mundo todo
para vir aprender cirurgia plástica, exatamente por essa importância que a gente dá para a cirurgia plástica e estética, para essa formação tão rica que o cirurgião plástico brasileiro tem. Isso é um dado muito relevante, eu acho muito importante a gente considerar que no Brasil se faz a melhor cirurgia plástica do mundo. Legal trazer essa informação aqui pra gente também. E eu abri o nosso programa aqui hoje falando sobre essa lipoaspiração de nome LED, né? Quer dizer, os procedimentos vão sempre se modernizando com o tempo e por acaso, e o Dr. Vitor vai falar pra gente um pouquinho melhor sobre esse procedimento LED daqui a pouquinho, porque ele seria para aperfeiçoar ainda mais algumas medidas, contornos do corpo, não necessariamente para uma mudança muito radical, para perder muito peso. Aí, doutora Daniele, essa vaidade toda da busca pela perfeição de pequenos detalhes, está dentro do plausível ou, na maioria das vezes, começa já a fugir um pouquinho do normal? Como eu falei anteriormente, que hoje a gente considera que existe uma vulnerabilidade emocional muito grande na população brasileira, né? Hoje a gente fala muito mais de saúde mental do que falávamos anteriormente, mas ainda precisamos evoluir muito, né? Acho que a telesaúde tem aproximado um pouco com relação a esse acesso das pessoas aos serviços de psicologia, por exemplo, aos serviços médicos, por exemplo, mas isso também abriu uma janela para os digital influencers, né, para essa maneira de viver a vida que a gente vê exposta nas redes sociais. Hoje a gente acaba vendo na Instagram, Facebook e nas demais mídias aí, um padrão de vida que muitas vezes não é o real, né? Então a gente vê corpos esculturais, a gente vê maneiras de viver, né, sem nenhuma adversidade, sem nenhum problema em específico, e aí a gente acaba as pessoas acabam, que estão numa condição vulnerável, entendendo que aquele padrão é o ideal. Se eu quero uma vida feliz, eu preciso estar integrada àquele padrão, né, meio que uma ideia de pertencimento, como se fosse para aplacar algo, aplacar uma insatisfação. Então, essa questão da divulgação dos procedimentos cirúrgicos é muito positiva, né? A estatística que o Dr. Vitor colocou é muito bacana, ou seja, o Brasil hoje a gente produz ciência também, né? Somos também aí referência em cirurgia plástica, mas também temos uma condição emocional muito vulnerável. Então, a linha é muito tênue. Eu tenho acesso, eu tenho a informação, eu tenho essa janela para o mundo, né, e para acesso a esses procedimentos, mas depende muito de que maneira eu estou para receber isso, porque eu posso receber isso como algo bacana, como, se tem meu nariz me incomoda, sempre me incomodou, gostaria de dar uma melhoradinha aqui, ok, tenho condição emocional para lidar com isso, me conheço, sei quem eu sou, né, não está sendo algo exagerado, vou me consultar com um profissional bacana, vou me consultar com um profissional de confiança e vou fazer o meu procedimento. Mas muitas vezes a gente percebe que as pessoas não têm esse cuidado e acabam caindo aí, muitas vezes, em profissionais que não são especializados, né, acabam se submetendo a procedimentos que não são necessários. Perfeito. E será, doutor Vitor, que esse foi o caso da jovem Liliane, influenciadora da internet, 26 anos apenas, moradora do Ceará? Ela fez o procedimento, conta pra gente o que é essa lipo-LED, ela fez numa clínica, né, não num hospital, e depois o pós-cirúrgico parece que ela não teve um respaldo adequado e acabou morrendo por consequências da operação. Onde o senhor detecta os erros aí nesse caso? Na verdade, a gente brinca na medicina que o melhor cirurgião é o cirurgião do dia seguinte, né? Então, assim, o médico que estava ali não fui eu, então é difícil a gente falar prontamente o que aconteceu. O que a gente percebe hoje, isso que a doutora já falou, é muito verdadeiro. As mídias sociais influenciam muito as pessoas, isso é fato, e as pessoas veem ali o palco dos outros e não vê os bastidores dos outros, né? Então a gente tem na mídia social o nosso palco, mas os bastidores a gente não sabe, o que a pessoa passa no dia a dia, as dificuldades que ela tem, ela não mostra na mídia social. Na mídia social ela mostra só coisa boa. E essas referências, elas são muito valorizadas hoje em dia, até hipervalorizadas, e isso é uma dificuldade para a gente.
O grande desafio do cirurgião plástico hoje, eu brinco que é alinhar a expectativa. É o que eu consigo te entregar com o que você espera. E nem sempre o que a pessoa espera é o que a cirurgia plástica consegue entregar, que é uma mudança corporal ou pequenas modificações. Às vezes a pessoa quer mudar a vida toda dela e deposita na cirurgia plástica essa esperança. E a cirurgia plástica não traz isso. Ela traz uma mudança corporal, ela traz uma mudança na forma do corpo. Eu tiro uma gordura daqui, posso colocar uma gordurinha ali, eu melhoro a ponta do nariz, eu aumento a mama. Quer dizer, existem várias coisas que eu posso fazer e isso serve como uma ferramenta para ela ganhar mais estrutura e conseguir melhorar a vida dela. Quer dizer, melhorar a autoestima, se aceitar mais, se relacionar melhor com as pessoas. E a gente tem centenas e dezenas e milhares de casos de pessoas que tinham dificuldade de relação social e depois de uma cirurgia plástica melhoraram a vida, melhoraram o casamento, e é para isso que a gente defende a cirurgia plástica. Que incrível. O grande ponto neste caso, dessa digital influencer, é assim, a gente, normalmente quando uma cirurgia plástica não dá certo, não é por um motivo único. Então, são vários pontos que fazem a coisa não dar certo. Psicologicamente, provavelmente ela não devia estar no melhor momento dela. A cirurgia, como foi feita, eu não vi, mas provavelmente deve ter tido algum problema, o ambiente talvez não fosse o mais adequado, o cuidado pós-operatório também não foi mais adequado. Quer dizer, você tem uma somatória de problemas que leva por uma coisa trágica, que é uma perda de uma vida. Para o cirurgião plástico, isso é a pior coisa que pode acontecer. Você imagina, um cirurgião plástico tem, no mínimo, ele tem 13 anos de formação específica, que ele se dedica para cuidar da vida das pessoas, para fazer com que as pessoas se sintam mais bonitas, para melhorar a vida das pessoas. Perder uma vida não passa nem no pior dos cenários na cabeça de um cirurgião. Terrível. Então, você pensar nisso como um resultado final é terrível. Por isso que a gente tenta estudar tanto, por isso que a gente evolui tanto, porque qual é o principal objetivo da cirurgia plástica? É entregar o melhor resultado com o mínimo de risco. É isso que eu espero quando o paciente entra aqui. O máximo de resultado com o mínimo de risco. E para isso que a gente estuda, para que a gente batalha, é para isso que eu acordo todo dia às 6 horas da manhã, como eu te falei. Exatamente para tentar melhorar a vida das pessoas com o menor risco possível. Como a doutora disse, é uma cirurgia, a gente tem que tomar cuidado e tem várias coisas que a gente pode fazer para evitar esses problemas que acontecem. Então, minha pergunta agora é essa mesmo, porque a gente está vendo aí o lado de tudo que o cirurgião pode ser, mas e o paciente, o que é tudo que ele pode fazer? Por exemplo, essa moça que a gente comentava passou pela cirurgia em uma clínica. Até já ouvimos falar bastante sobre procedimentos que acontecem em clínica. Quando a paciente vai para uma cirurgia como essa, ela está colocando de uma certa forma, se não totalmente, a sua vida nas mãos desse médico, né? Como ter a confiança para entregar as vidas na mão de uma pessoa e escolher esse profissional? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro com relação à clínica, hospital, UTI, é que assim, existe uma confusão que precisa ficar muito bem esclarecida. Eu posso operar numa clínica desde que o meu procedimento tenha o tamanho daquela clínica. Existe uma adequação, procedimento e ambiente. Se eu for fazer uma coisa grande, complexa, eu preciso de um hospital com UTI. Se eu for fazer uma coisa pequena, simples, com o paciente acordado, eu posso fazer num ambiente menor. Então, esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro. O tamanho do procedimento com a estrutura que esse procedimento necessita. Quando eu alinho esses dois, acabou o problema. Segundo ponto que a gente precisa entender, e aproveitar a presença da doutora Cláudia aqui, é a questão psicológica. Que momento de vida o paciente está? Ele acabou de se separar, ela está divorciando, ela perdeu o emprego. Às vezes ela está usando a cirurgia plástica para ter um resultado que não é da cirurgia plástica. Ela quer mudar a vida dela de uma forma que não é a cirurgia plástica que vai trazer isso. E a segunda coisa, a questão de saúde dela. Como é que está a saúde física dela? Coração, pressão, o açúcar do sangue, a coagulação dela. Quer dizer, tem algum problema envolvido? Ela tem uma infecção envolvida? Nós estamos vivendo num momento de pandemia. Quer dizer, como é que está a vida dela com relação à pandemia? Ela se expõe? Ela está conseguindo se proteger? Eu posso fazer isso com 100% de segurança? A gente brinca que na cirurgia plástica não é 100%, é 110%. Eu preciso estar com sobra. Por quê? Porque eu já estou bem e eu quero ficar melhor. Então, como eu consigo isso? 110% de garantia.
O assunto é muito sério, né? Às vezes pode parecer que é um procedimento simples, mas é sempre muito delicado e significativo. Doutora Daniele, por que a gente tem a tendência sempre de achar que poderia mudar algo a mais, melhorar alguma coisa, seja no corpo, então eu faço uma determinada modificação. O cabelo, coloco um aplique, o rosto, botox, as unhas, alongamento. Alguma hora o ser humano vai se olhar e pensar, puxa, como eu estou bem, estou ótimo assim. Como perceber o limite para as mudanças? É uma linha muito tênue, Adriana, porque assim, todos esses aspectos que você citou estão relacionados ao autocuidado, né? Só que dependendo da intensidade e do tamanho que esse autocuidado ocupa na minha vida, talvez eu possa estar perdendo a mão e ao invés de me cuidar realmente na intenção de cuidar desse templo, né, que eu habito, respeitar o meu corpo, eu esteja me perdendo e só tentando me encaixar num determinado padrão. Hoje a gente fala muito sobre a autoaceitação. Mas a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar. Não é tão simples, não é um conceito tão simples. Eu gosto de dividir o conceito de autoaceitação em 3 grandes tópicos, né? O primeiro é a autoconsciência. Então eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber como eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para mim, o que tem referência com a minha ética pessoal, com as minhas crenças, né? O segundo ponto importante é o autorrespeito. Se eu sei quem sou, se eu sei como sou, se eu me conheço, eu vou me respeitar, né? Eu vou entender que talvez a pressão externa não é exatamente a minha. O desejo do outro sobre mim, a expectativa do outro sobre mim, muitas vezes não tem referência com aquilo que eu acredito. Então, eu vou me respeitar e muitas vezes eu posso me poupar e me privar de algumas coisas. E o terceiro ponto, que é o fundamental, que é essa questão do autocuidado, né? O autocuidado também está contemplado as questões de cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado com fazendo atividade física, mas especificamente para estar dentro de um grupo específico, de um padrão específico, mas porque realmente eu estou preocupada com a minha saúde, estou preocupada em fazer a manutenção deste templo que eu habito. Então eu posso às vezes mudar o meu cabelo, né, me sentir melhor com o cabelo diferente, acho que tem mais a ver com a minha personalidade, colocar um alongamento na unha porque eu acho que fica mais feminino, mas não na intenção de que isso preencha algum espaço, isso é complementar. Isso, né, quando o templo está firme, né, eu gosto de fazer essa relação com a fundamentação de uma casa, por exemplo, né? Se as bases são sólidas, não importa o adorno que eu coloco na parede, não vai ter importância. Agora, se as bases não são sólidas, dependendo do adorno que eu colocar, eu vou ter uma rachadura, eu vou ter outros problemas. Então, às vezes, a pessoa quer mudar algo no corpo, quando, na verdade, ela quer mudar algo no seu comportamento, uma dor psicológica que ela sente. Quer ver um exemplo? Tem mulheres, até comum, a gente sabe, se separam e querem passar por um super procedimento de mudança de aparência. E aí, às vezes, ela quer mudar o nariz para ficar parecida com uma pessoa, outra que ela viu por aí, bonita, ou parecida com a mulher que te traiu com o seu ex, não sei. Tem que tomar esse cuidado. Doutor, é comum chegarem no seu consultório com fotos, por exemplo, de referências? E como que é esse trabalho na hora de tentar descobrir se é psicológico ou se é real a intenção da mudança? Na verdade, isso é bem comum. Graças a Deus vem diminuindo, as pessoas têm notado um pouco essa diferença, mas a gente faz um trabalho e eu tenho um trabalho em paralelo que eu gosto muito da questão psicológica da cirurgia plástica, eu acho isso muito importante, que é valorizar o que a pessoa é como ela é. A biologia dela é única e tem que ser valorizada. O biotipo dela é único e tem que ser valorizado. Essa questão de padrão, peso, medida, altura, isso graças a Deus vem caindo e a gente vem trabalhando muito para que isso caia. As pessoas ainda procuram, então trazem referência de um nariz, trazem a referência de um bumbum. Esses dias veio uma senhora de 60 anos com a foto de um bumbum de uma artista e falou, eu quero que o meu bumbum fique assim. O que eu vou fazer para ela? Eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, mas eu não consigo fazer isso, me perdoe. Mas como a gente atende e como a gente ajuda essas pessoas?
basicamente uma consulta detalhada. Então, a nossa consulta dura de 1 a 2 horas, exatamente para entender se existe algum gapzinho, se existe algum detalhe na história para a qual ela está fazendo a cirurgia. Eu contando brevemente a história de uma moça, ela veio com 3 filhos, magra, um corpo lindo, uma moça maravilhosa, ela tinha bastante pele, e ela queria fazer abdominoplastia. E aí eu sempre faço uma pergunta na minha consulta: como está a sua vida? Assim, jogo e abro, como está a sua vida? De repente essa moça começou a chorar e me contou que ela estava se separando e que o marido dela tinha falado para ela que ele ia se separar por conta da barriga dela. Nossa. Mentira! O marido estava se separando por outra causa, mas ele queria dar uma desculpa e deu essa desculpa para ela. Olha o estrago. O estrago psicológico que ela fez. E o que ela associou? Se eu opero a minha barriga, o meu marido não me larga e eu tenho meu casamento de volta. Eu comentei com ela que eu achava que ela precisava procurar um psicólogo, um psiquiatra, tratar, que o momento não era esse de operar. O que aconteceu? Ela procurou um outro cirurgião, que provavelmente não fez a mesma pergunta. Ai. Operou. Ela continuou ela se separou, ela continuou e voltou aqui reclamando da cirurgia. A cirurgia estava perfeita, mas ela reclamou do quê, na verdade? Ela reclamou porque ela não teve o resultado que ela queria. E qual era o resultado que ela queria? O marido não de se volta. Separar, o marido de volta. Quer dizer, o objetivo da cirurgia não era tratar a abdominoplastia, não era tratar a pele, fazer uma abdominoplastia para tratar a pele, que é o que eu consigo fazer. O objetivo da cirurgia para ela era não se separar. E imagina a complicação a partir daí, hein? Enorme, gigantesca, e psicologicamente isso é um dano terrível. Então, o que um bom cirurgião procura na hora de fazer a consulta, que é o primeiro momento, o primeiro contato entre o médico e o paciente? É entender o que a pessoa quer. Antes de pensar em fazer uma cirurgia plástica, você tem que responder uma pergunta. Você está fazendo a cirurgia plástica para você e por você? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. Se você não estiver fazendo para você e por você, não faça. Não faça porque não vai dar certo. Nós temos que respeitar o nosso corpo, nós temos que respeitar a nossa biologia, nós temos que respeitar a nossa história. Sim, é possível melhorar. Sim, a gente estuda muito para ajudar as pessoas. A gente trabalha todo dia muito arduamente para conseguir entregar para as pessoas a melhor versão delas. Mas elas têm que pensar nisso para elas e por elas. Se não for assim, não faça. A cirurgia plástica hoje tem diversos recursos super seguros, e para a gente fazer tudo isso, o primeiro passo é você estar certa de que aquilo é para você. Se não for para você, não faça, porque provavelmente não vai dar certo. Maravilhoso esse recado final também, hein? Resume bastante essa conversa toda na hora de fazer uma reflexão. E também não pode querer fazer a cirurgia por preguiça, né? Que a gente lembra que tem muitos procedimentos aí, academia, dieta, né? Cuidados de beleza. Só para reforçar. Por favor, para encerrar. A gente precisa entender que o cuidado com o corpo, ele não exclui o outro. E isso é uma coisa que tem que ficar muito clara para as pessoas. Não é porque você faz academia que você não vai fazer cirurgia plástica ou que você não vai fazer dieta. Ou não é porque você faz dieta que você não faz exercício. Quer dizer, você tem uma somatória, todo mundo trabalhando em prol de um objetivo comum, que é o seu bem-estar. E aí eu coloco junto a questão psicológica. Então você tem a saúde mental, a saúde física, a atividade física, a cirurgia plástica, a medicina estética como um todo. Quer dizer, você tem vários recursos, são várias ferramentas em prol de um objetivo comum, que é a sua saúde, que é o seu bem-estar, que é a sua convivência plena no ambiente que você está. Então, você tem que contar com todos esses recursos. Um não substitui o outro, um não troca pelo outro, e toda vez que você tenta trocar um pelo outro, vai dar errado, porque cada um tem uma área de atuação e a gente fecha o ciclo com cuidado global, com cuidado total. Então a gente precisa cuidar da cabeça, a gente precisa cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar da atividade física, e infelizmente ou felizmente não dá para separar. Nós somos um ser único. O lado psicológico tem a ver com o lado físico, o lado físico tem a ver com o lado psicológico. Quer dizer, a gente não é divisível. A gente tenta dividir do ponto de vista de tratamento. Eu trato a questão plástica, mas e a questão psicológica? Eu trato a questão psicológica, mas e a questão física? Quer dizer, não dá para dividir, porque nós somos seres únicos, individuais,
únicos e especiais. Isso que a gente precisa entender. O ser humano é um bichinho especial. E a gente precisa valorizar isso, valorizar a pessoa como ela é, valorizar a genética dela, a história dela, os antepassados dela. Quer dizer, tudo isso faz parte do ser humano. Vamos valorizar isso, vamos olhar com carinho, com empatia para nós mesmos. Para quê? Para que a gente consiga melhorar. E faz parte da vida melhorar. Querer crescer não é ruim, é bom. Isso é para isso que a gente está aqui. Agora, fazer isso com segurança, fazer isso com seriedade, com profissionais competentes, isso tudo faz toda a diferença do mundo. Com certeza absoluta. Para atingir aquela qualidade de vida, precisa um equilíbrio geral. E por isso a gente contou aqui com os super conselhos, esclarecimentos do Dr. Vitor, que estava terminando de falar aqui, cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pioneiro em lipoaspiração fracionada no Brasil. Doutor, super obrigado. Volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Estou à disposição, uma honra para mim, como eu falei, fazer parte de um programa na Jovem Pan é um sonho de infância. A honra nossa, obrigada, viu? Agradeço também a doutora Daniele Quirino, psicóloga de Health Tech, Amparo Saúde. Volte mais vezes, já fica o convite, viu, doutora? Valeu. Obrigada, Adriana. E volto sim, só chamar que eu volto, viu? Foi um prazer estar aqui, estou muito lisonjeada por esse convite. Poxa, prazer todo nosso, até uma próxima então. E eu quero agradecer também, é claro, a sua companhia de sempre aqui no Jovem Pan Saúde. Espero que tenha gostado do conteúdo do programa de hoje. Se quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e para iOS. Um grande abraço para você, até a próxima. Saúde.